Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No episódio de hoje, daremos continuação ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no livro 1, capítulo 1, item 3, Atributos da Divindade, questões 10 a 13. Antes de iniciarmos a leitura das questões propriamente ditas, precisamos fazer um preâmbulo. Durante a história, muitos foram os atributos das divindades, dentre eles a perfeição, a eternidade, ser Deus o Criador de tudo que existe e possuir a onipotência e a onisciência, dentre muitos outros. Tais atributos, naturalmente, se repetiram ao longo do tempo, nas mais diversas religiões. Para citar alguns exemplos dessa breve introdução, no Velho Testamento, o Deus de Israel, Yahvé, é soberano, é justo, é misericordioso e, ao mesmo tempo, tinha atributos do homem, sendo também ciumento e punitivo. Da soberania de Yahvé, temos alguns exemplos. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11, segunda parte, temos, abre aspas, a ti, Yahvé, a realeza. Tu és o soberano que se eleva acima de tudo. Fecha aspas. O livro de Jó, por sua vez, traz em seu capítulo 25 o hino à onipotência de Deus, onde Baldade de Suaz recita, no versículo 2, que Yahvé, abre aspas, é um soberano terrível, aquele que conserva a paz nas suas alturas. No livro de Salmos, o Salmo 11, atribuído a Davi, o versículo 11 diz, abre aspas, sim, Yahvé é justo, ele ama a justiça, e os corações retos contemplarão a sua face. Fecha aspas. O Salmo 116, de Ação de Graças, diz, por sua vez, em seu versículo 5 e 6, abre aspas, Yahvé é justo e clemente, nosso Deus é compassivo. Yahvé protege os simples. Eu fraquejava e ele me salvou. Fecha aspas. Destaquemos a citação do Salmo de 116 para uso posterior. Ainda trazendo exemplos dos atributos da divindade, na Grécia politeísta, Zeus é tratado como o rei dos deuses. E no poema O Trabalho e os Dias, de Hesíodo, na primeira evocação de Pérses, temos sobre a decisão de um litígio a seguinte afirmação, abre aspas, não será possível, contudo, uma segunda vez assim agir, mas, sem mais, decidamos nosso litígio com julgamentos justos que vêm de Zeus, os melhores. Fecha aspas. Por fim, no último exemplo que damos agora, dos atributos de Deus, temos o Alcorão, livro sagrado da religião islâmica, na segunda surata, intitulada A Vaca, que no seu versículo 109 traz a recomendação, abre aspas, tolerai e perdoai, até que Deus faça cumprir os seus desígnios, porque Deus é onipotente. Fecha aspas. Lembrando o destaque que fizemos da citação do Salmo 116, onde Yahvé é tratado por Clemente, temos ainda que, além disso, todas as suratas do livro sagrado do Islã, o Alcorão, iniciam-se com a seguinte instrução, abre aspas, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, fecha aspas. Ou seja, as mais diversas religiões, muitas vezes antagônicas entre si, tratam Deus, muitas vezes, com os mesmos atributos. Dessa forma, feita esta introdução, passemos às questões elaboradas por Allan Kardec. Questão número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Nessa questão, temos uma resposta bastante enigmática. Qual seria esse sentido? Um sentido do corpo? Do espírito? Vez que a resposta dos espíritos se limita a negar a possibilidade de o homem compreender a natureza íntima de Deus, informando que, para tanto, falta-lhe um sentido, a questão permaneceu em aberto, quanto ao que seria esse sentido. Quanto à questão em si, podemos fazer algumas conjecturas, sem talvez nunca concluir a motivação da pergunta. Conforme dito, também no episódio anterior, temos que ter em mente duas hipóteses.
A questão pode tratar-se de uma questão estimulada pelo espírito social da época, ou ainda ser uma pergunta com viés retórico, para iniciar uma exposição didática. Fato é que praticamente toda a produção filosófica do iluminismo francês tinha o viés completamente materialista. Dessa forma, considerando o contexto social da França de Kardec, talvez o conhecimento da natureza íntima de Deus, ou do que é Deus, questão 1 do Livro dos Espíritos, seriam informações que certamente não estavam na enciclopédia de Diderot, citada no episódio anterior, e talvez sequer faziam parte do imaginário popular francês, tão conturbado após uma série de revoluções e perseguições contra religiosos das mais variadas denominações. Com isso, passaremos à questão 11, onde Kardec aborda o assunto de outra maneira. Questão número 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Kardec, como podemos ver, traz aqui uma questão quase análoga, pois o mistério da divindade, sendo um mistério, também poderia ser a sua natureza íntima. Nesse ponto, entretanto, com a resposta dos espíritos, temos um início de esclarecimento do que seria o sentido que falta ao homem, que foi respondido na questão anterior, pois, uma vez que o mistério da divindade poderá ser compreendido quando o espírito não mais estiver obscurecido pela matéria, podemos concluir, se nossa análise estiver correta, que o sentido do qual nos falam os espíritos na questão número 10 é, na verdade, um atributo do espírito, que está momentaneamente ausente ou anulado pela densidade do corpo material em que nos encontramos. E Kardec comenta: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas. E ele faz então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Observemos aqui o comentário de Kardec, explicando a questão como ele faz uma abordagem histórica. Conforme citamos na introdução deste episódio, as divindades sempre foram tratadas por soberanas, onipotentes, oniscientes, justas, misericordiosas, entre outros atributos. Entretanto, a noção ou a interpretação desses adjetivos é que foram evoluindo com o tempo, se não vejamos. No livro de Naum, no prelúdio, Salmo, a ira de Yahvé, os versículos 2 e 3 relatam que, abre aspas, Yahvé é um Deus ciumento e vingador. Yahvé é vingador e cheio de furor. Yahvé se vinga de seus adversários, ele guarda rancor de seus inimigos. Yahvé é lento para a ira, mas grande em poder. Fecha aspas. E adiante temos o versículo 7, que diz que, abre aspas, Yahvé é bom, ele é um abrigo no dia da tribulação. Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Fecha aspas. Hoje, à luz do Espiritismo, temos nessas duas passagens atributos certamente contraditórios, pois o Deus de amor trazido por Jesus não faz qualquer distinção entre seus filhos. Mas no tempo de Israel, o Deus de Israel era apenas de Israel, do povo escolhido. Todos os demais, inimigos de Israel, cultuadores dos Baais ou falsos deuses, eram ímpios e mereciam o furor de Yahvé. Como vemos, é preciso compreender o contexto social e a cultura de um povo, para entender que, embora Deus não possa ser explicado ou compreendido em sua natureza íntima, os homens sempre atribuíram às suas divindades as noções do que seriam os atributos da perfeição em sua cultura. Um exemplo está no Deus protetor, líder dos exércitos de Israel, onde nada pareceria mais justo que um Deus vingativo, violento com os ímpios, ou aqueles que cultuavam outros deuses, e misericordioso e bom para o reino de Israel. Questão número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim,
de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Nessa questão, novamente os espíritos nos chamam a atenção para a elevação do homem sobre a matéria. Tal proposta, além de colocar o conhecimento espírita em situação diametralmente oposta a tantas filosofias materialistas que eclodiam por toda a Europa no tempo de Kardec, deixa claro que não basta ao homem evoluir intelectualmente, como pretendiam os iluministas, mas que é primordial evoluir moralmente, como tanto exemplificou Jesus e posteriormente filósofos santos da Igreja Católica, como Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona. Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes, e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. O codificador elenca na sua pergunta os atributos ou qualidades que nós, desde o advento do Cristo, entendemos como os atributos da perfeição de Deus, questionando se esses atributos formariam uma ideia completa de Deus. A resposta dos Espíritos reflete exatamente o que buscamos até aqui com as citações de livros sagrados de outras religiões e de culturas consideradas pagãs, como a grega. Deus é perfeito, de uma forma que o homem ainda não pode perceber ou conceituar. Entretanto, o homem tem como a definição de perfeição caracteres específicos de sua evolução intelectual ou moral, em correlação com as suas necessidades da época. Assim, novamente numa breve abordagem histórica, vemos que no Egito tínhamos as divindades de Aton e Amon, que estavam comumente associados aos elementos da natureza, interferindo em questões como a chuva e a seca, tão importantes ao rio Nilo e, consequentemente, a fartura das colheitas. No reino de Israel temos Yahvé, muitas vezes associado aos conflitos militares do povo de Israel contra os povos que lhe eram fronteiriços, um deus dos exércitos que ia à frente das tropas para subjugar os inimigos e garantir a vitória ao povo escolhido. Na Grécia politeísta, vimos as divindades para os elementos da natureza e do universo, e Zeus como rei dos deuses. Somente com o advento do Cristo tivemos uma definição de um Deus conforme Kardec sintetizou em sua questão. Um Deus com atributos mais morais, calcados na misericórdia, na benevolência, na caridade e naturalmente onipresente e onisciente. Agora, para finalizar o episódio, vamos ler os atributos apresentados por Kardec, que precisam apenas de poucos comentários, visto que as explicações de Kardec já são por si mesmas bastante completas. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos a um infinito e à eternidade. É imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, que sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Nesse ponto, podemos fazer uma correlação entre os três primeiros conceitos trazidos e explicados por Kardec. Sendo Deus eterno, é ele também anterior à matéria, sendo, portanto, imaterial. Sendo eterno, Deus obrigatoriamente figura como o criador de tudo que existe, pois tudo que existe veio depois de Deus. Por sua vez, sua imaterialidade implica na sua imutabilidade, ou seja, conforme disse Kardec,
Não sendo material, Deus não está sujeito às transformações da matéria, como tudo que existe no universo criado por Deus. Além disso, sendo Deus eterno e o criador de tudo o que existe, se ele fosse mutável, tal mutabilidade implicaria na sua própria imperfeição, pois o que é perfeito, como Deus o é, não precisa de retoques. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Novamente, a excelente organização didática de Kardec traz mais dois atributos complementares entre si. A unicidade de Deus necessariamente implica em sua onipotência, ou nos termos do codificador, em ser Deus o Todo-Poderoso. A unicidade de Deus correlaciona-se também com a sua eternidade, visto que, sendo Deus único, todo-poderoso, onipotente e, aqui acrescentamos, onisciente e criador de tudo o que existe, não resta espaço para outra divindade, visto que, se houvesse outro Deus ou entidade em igualdade de forças com o Deus único, a onipotência divina seria colocada em questão, algo que não é factível perante o conhecimento espírita. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Nesse último atributo, temos que, embora a soberana justiça de Deus e sua bondade tenham sido narradas em outras épocas, como já demonstramos, sendo o Espiritismo uma doutrina cristã, obviamente estamos falando da soberana justiça e na bondade segundo os ensinamentos de Cristo, que em muito diferem de tudo que lhe antecedeu. Tal atributo é eminentemente moral, e, não sendo o objeto desse episódio, não precisamos nos alongar nesse conceito, visto que o próprio Livro dos Espíritos dedica todo um livro, qual seja o livro terceiro, às leis morais, conforme ensinadas e exemplificadas por Cristo e didaticamente explicada pelos espíritos que conduziram a codificação espírita. Se você gostou desse episódio, curta e compartilhe. Até o próximo, fiquem todos com Deus.